Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula do nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária, chamado de AFO, né? Olha aí, AFO, confesso para vocês que AFO foi uma das primeiras disciplinas que o professor começou a ministrar lá na década de 90, né? E hoje, um assunto muito interessante, chamado Lei Orçamentária Anual, um assunto potencial questão de prova. Se você pegar, fazer uma análise aí das últimas provas dos últimos 10 anos, né, de todos os concursos públicos, você vai perceber o seguinte, que em todos os concursos públicos, em todos eles, pelo menos nós tivemos uma questão sobre a lei orçamentária anual. Pode comparar, vai lá, faça sua comparação individual, depois você manda um WhatsApp para mim aí, professor Luiz, que eu terei o maior prazer aí de conversar com você. Bacana? Gente, quero falar para vocês o seguinte, né? Lei orçamentária anual. Então, sabendo que nós temos aí essa importância desse assunto, que esse assunto sempre esteve presente nas provas dos últimos 10 anos aí, né? Estou sendo bem generoso. Eu, professor Luiz, eu preparei uma super aula para vocês, uma aula muito detalhada, uma aula na qual você tem que ter atenção máxima em tudo que eu vou falar, porque é o seguinte, papo reto, tá? Eu acho muito difícil você errar alguma questão ou o examinador elaborar uma questão que não esteja contemplada nessa aula, ou seja, eficiência máxima, eficácia máxima na aula do professor. Olá, professor, vamos lá, né? Então nós estamos estudando o quê? O artigo 65 da Constituição, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Fizemos uma aula sobre PPA, bacana, né? O nosso plano estratégico também ele também tem aí uma função tática que a gente vai explicar na aula de gestão de programas, o plano plurianual. Temos aqui as diretrizes orçamentárias e agora chegou a lei orçamentária anual, né? E aí, professor, também, tá? Eu digo para vocês que essa aula nós iremos dividir basicamente em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco constitucional, a gente vai estudar todo o dispositivo constitucional referente aí à LOA, e depois nós vamos estudar os blocos lá referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê, professor? Porque também muitas questões são retiradas da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem completar o assunto, o tema constitucional, né? Então vem comigo, né? Professor, aonde que na Constituição trouxe a previsibilidade da LOA? Primeiro, artigo 65, inciso 3º, né? E nós temos aqui a complementação do inciso 3º no parágrafo 5º do artigo 65. A lei orçamentária anual compreenderá. Gente, a lei, né? A lei. Então, são quantas leis orçamentárias? Uma lei. A lei está no singular. Então, a lei orçamentária anual compreenderá. Quando o legislador, quando o constituinte falou a lei orçamentária, significa dizer que nós teremos quantos orçamentos na administração pública federal, né? Nós teremos um orçamento, né? Um orçamento, ou seja, o orçamento ele é uno. Disso aqui nasce o princípio da unidade. Olha aí, ó. Unidade orçamentária. Ou seja, para cada ente da federação, nós temos aí a previsão e a obrigação de ter um orçamento. Professor, isso aí é o quê? É um princípio, né? Nós vamos ter a aula dos princípios, pode ficar tranquilo, que a gente vai comentar cada princípio, mas agora eu tenho que falar do princípio da unidade, porque isso vai ser um modelo mental que nós iremos desenvolver no decorrer de nossa aula. Vamos lá, são quantos orçamentos que nós temos na esfera federal na União? Apenas um. Tá? Quantos orçamentos para cada estado? Apenas um. Quantos orçamentos para cada município? Apenas um orçamento. Então, ele é uno, bacana. Então, nós temos apenas um orçamento de todos os entes e órgãos do poder público federal, que é aqui o objeto da nossa aula. Então, a lei orçamentária anual compreenderá. Só que ele é um orçamento, tá? E este orçamento ele é dividido em três partes de um só. O orçamento fiscal,
o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Professor, qual que é o grau de importância? Muito grande, cara, tem que saber. Prof, o que significa o orçamento fiscal? O orçamento fiscal, eu posso afirmar para vocês que ele é basicamente o orçamento da administração pública direta, né? Direta e indireta, aí, grande parte da indireta também, né? Professor, o orçamento fiscal, vamos lá, dos poderes. Então, o orçamento do Poder Legislativo está aqui, ó. O orçamento do Poder Judiciário está no orçamento fiscal. O orçamento do Congresso Nacional, orçamento fiscal. O orçamento do Senado, claro, está aqui no orçamento fiscal. O orçamento do MEC, professor. O MEC, Poder Executivo, faz parte do quê? Está aqui também no orçamento fiscal. Do Ministério Público da União, faz parte do orçamento fiscal. Do Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, todos esses órgãos que eu citei de exemplo fazem parte do orçamento fiscal. Professor, qual que é o orçamento da administração pública direta que não faz parte do orçamento fiscal? É o da Seguridade Social. Então, o orçamento da Seguridade Social, vem comigo aqui, você tem que entender que é o orçamento da Previdência, Previdência Social, orçamento da Saúde e o orçamento da assistência social. Aí. Da assistência social. Então, esses três órgãos aqui, Previdência Social, Saúde e Assistência Social, pertencem ao orçamento da Seguridade Social. Beleza? Entenderam? Copiaram? Ok. Então, orçamento fiscal é uma coisa, o orçamento da Seguridade Social é outra coisa. Outro tipo de orçamento de investimentos, né? Neste orçamento de investimentos, que tem uma pegadinha, tem aí uma casquinha de banana que o aluno aí pode ser levado ao erro, mas com o professor Luiz não vai errar. Vem comigo aqui. O orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então, o orçamento de investimento vai ser aquele orçamento das empresas, aqui as empresas públicas e sociedade de economia mista, aonde a União tenha a maioria do direito de voto, detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, tem poder de decisão. Ela é uma empresa controlada pelo governo. Então, essa aqui é o orçamento de investimentos, bacana? Então, esse orçamento é um só para cada esfera, ele é dividido em três partes, isso cai em concurso público, o orçamento fiscal da administração, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Professor, até aí está bacana, eu entendi. Ok, só que é o seguinte, nós temos aqui elementos novos, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novos ares, novos entendimentos em relação ao orçamento de investimentos, né? Então, ok, vamos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois eu vou voltar aqui no parágrafo 5º, dada a importância deste assunto, né? E como vocês sabem, esse aqui não é um curso superficial. Tudo bem, isso aqui é um curso que serve de mamana caducando, né? Mamando pessoas que estão iniciando na administração financeira e orçamentária e também aí pessoas que desejam fazer uma reciclagem dos seus conhecimentos, porque eu sempre gosto de explicar com foco de gestão, porque eu estive lá, eu operei todos esses mecanismos aí durante a minha vida de servidor público. Bacana? Então, o que eu estava falando? Eu disse para vocês que este ponto do orçamento de investimentos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe novos conceitos. Sim, lá no seu artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso 2 e no inciso 3, trouxe dois conceitos importantes, né? Primeiro conceito, inciso 2 do artigo 2º, ele traz o conceito de empresa controlada. Professor, o que é uma empresa controlada? Sociedade cuja maioria do capital social, com direito a voto, pertença direta ou indiretamente a ente da federação. Sociedade cuja maioria do capital social, com direito a voto, pertença direta ou indiretamente a ente da federação. E aí, professor, voltando aqui,
Ó, inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição, orçamento fiscal das empresas, sociedades, que é a União, no caso a Constituição Federal, o ente controlador é a União, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Ou seja, o orçamento de investimento vai ser aquele das empresas controladas. E aí, prof, tem que saber? Claro que tem que saber, né? São as empresas controladas, né? São as empresas controladas, ok? Fechou? Não, não fechou. Ainda falta outro assunto importante, né? Então, nós já sabemos o que é uma empresa controlada. E agora, professor, dentro das empresas controladas, a LRF trouxe outro dispositivo muito importante para o controle e a gestão dessas empresas. Trouxe o conceito de uma empresa chamada empresa dependente. Ó, empresa estatal dependente. Empresa, ok, todo mundo sabe o que é empresa. As empresas fazem parte da administração pública indireta, que pode ser uma sociedade de economia mista ou pode ser uma empresa pública. Então, a empresa estatal, porque pertence ao Estado, tá? Pertence ao Estado, dependente. O que significa dependente? Significa que depende de alguém. De quem que depende? Do patrão. Quem que é o patrão? A empresa controlada. O que é empresa controlada? É aquela empresa na qual um ente da administração pública detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, tem uma gestão sobre a empresa, né? Então, o que é empresa estatal dependente, né? Aquela que, ó, empresa controlada nós já sabemos, que receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal. Vou marcar aqui, despesas com pessoal. Ok, uma despesa corrente ou de custeio em geral. Ou custeio em geral, outro tipo de despesa corrente, ó, custeio e pessoal. Eu quero exemplo de custeio: aluguel, energia, telefone, internet, água, material de expediente, material de escritório, combustível, são todos o quê? Despesas de custeio, que são despesas o quê? Corrente, né? Ou de capital. Professor, esse de capital aqui, eu vou colocar até em uma cor diferente, ó. Despesas. Então, nós temos despesas correntes e despesa de capital. Essa despesa de capital aqui, para exemplificar, ó, principalmente as de investimento, né? Aí. Ó, investimento, né? Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Ah, professor, e aí, vai explicar esse cara aí? Claro que eu vou explicar, né? Vamos supor que o Brasil, que o governo brasileiro seja dono de 51% da Petrobras, tá? 51% da Petrobras, tá? É uma empresa estatal, tá? Ela é uma empresa estatal, só que ela é uma empresa estatal não dependente. Por quê? Porque quem arca com o seu custeio é a própria Petrobras. Assim deveria ser, né? E aí o governo, né, estrategicamente, ele resolve pular de 51% para 60% do controle acionário, ou seja, vai ter que comprar 9%. Então, vai comprar 9%, vai ter que sair do tesouro, né? Ok, do recurso público, vai ter que sair do tesouro e ir para lá. Então, esta aplicação de recursos, né, não caracteriza uma empresa estatal dependente. Tá? Não, isso que quis dizer a palavrinha excluídos, né? E aí eu digo para vocês, com a experiência de concurseiro profissional, sem medo de ser feliz, que todas as bancas examinadoras adoram palavras de negação, excluídas, ressalvadas, não, e assim por diante, né? Professor, as bancas examinadoras então gostam de palavras negativas, bancas examinadoras adoram números, bancas examinadoras adoram novidades, alterações recentes, e as bancas examinadoras gostam também de nomes aí exóticos, né? Então, se você seguir essa linha, você pode ter, se você prestar atenção, palavras negativas, números, atualizações recentes, mais recentes e palavras exóticas, com certeza você vai acertar aí 30%, 40% da questão de prova facinho, porque eles gostam disso, né? Então, vamos lá. Empresa estatal dependente. Ou seja, ela não sobrevive
com os recursos próprios. Ela não sobrevive com os recursos próprios. Bacana? Então, fechou? Bacana? 10, né? Então, dependente. Então, nós temos a dependente, que necessita de recurso público para pagar pessoal, para pagar o custeio da empresa ou investimento, né? Lembro dos excluídos aí para aumentar aí o número de percentual. Professor, nível federal, nós temos algumas empresas dependentes? Sim, nós temos. Eu vou trazer para vocês já o slide aí. Antes disso, tá? Só para fixar o conteúdo de empresa estatal, nós temos aqui, tá? 2 tipos, né? Ó, empresa dependente. Claro que ela é controlada. Essa empresa dependente, tá? O orçamento vai pertencer ao orçamento fiscal e da Seguridade Social. E deve seguir a LRF, que é o controle do gasto público. Já aquelas empresas não dependentes, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tá? Não dependentes. Por que elas não dependem? Porque elas se mantêm com seus recursos próprios, o seu custeio, os seus investimentos. Ok. Não dependente integrará o orçamento de investimentos e não seguirá a LRF. Isso porque as empresas não dependentes geram seus próprios recursos para arcar com seus gastos de manutenção com o pessoal e, claro, para competir no mercado produtivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá